Fala pessoal, professor Marcos aqui do canal Nerd School Tech com mais uma aula de exercícios práticos de algoritmos na forma de fluxograma. Mais um vídeo aí para vocês treinarem e praticarem. Pessoal, nesta videoaula eu vou fazer esse exercício aqui, ó. Faça um algoritmo que receba um número inteiro e calcule o seu fatorial. Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, para poder fazer esse algoritmo em fluxograma, né, que calcula o fatorial de um número, eu preciso dar um resumo de como isso é feito, né, como isso é feito aí na matemática, tá? Dar um resuminho para que a gente possa compreender como jogar isso para o fluxograma. Então, eu tenho aqui um resuminho preparado para poder explicar bem rápido para vocês como é que funciona o cálculo do fatorial de um número. Então, nós temos aqui o 3, certo? O 3 é um número, simples assim. Mas aqui nós temos o 3 com o símbolo, né, de exclamação, tá? Então ele deixa de ser um número, né? Então aqui eu estou representando que eu vou calcular o fatorial deste número, beleza? E esse número a gente vai representar pela letra n, tá? Inclusive vai ser a variável que a gente vai criar lá no nosso algoritmo, ok? Então quando tem uma exclamação aqui, a gente está tentando calcular o fatorial desse número. E n, pessoal, ele pertence ao conjunto de números naturais, ok? Quem faz parte do conjunto de números naturais? O 0, o 1, 2, 3, até o infinito, né? Fazem parte do conjunto dos números naturais. Então sabemos que ele é um número inteiro, que deve ser colocado lá, né? Digitado no teclado. Então nós temos aqui a representação dele, e aqui eu tenho alguns exemplos, né? De execução. Então a gente já pode deixar claro, né? Que o fatorial de 0 é sempre 1 e o fatorial de 1 é sempre 1. Então, a gente já pode deixar isso claro no programa, né? Existem várias explicações de por que tanto 0 quanto 1, o fatorial deles é 1. Para o nosso programa, importa que fixamente, né, esses dois aqui é 1. Então, a gente já pode colocar lá uma estrutura condicional, né, que 0 é 1, e esse aqui entra dentro do cálculo que vai dar 1 de qualquer forma, tá? Mas vamos lá, vamos a esse exemplo aqui, ó, o fatorial de 2. Então, basicamente, gente, é sempre na multiplicação, você pega esse número, certo? Você pega esse número e multiplica por ele menos 1, tá? Então, 2 menos 1 é 1. Por exemplo, 2 vezes 1 é 2, certo? Então, você sabe que o fatorial de 2 é 2. Então, 3, ó. Então, você vai falar, né? Você vai fazer o fatorial aqui, ó. 3 vezes 2 vezes 1, né? Então, o que é o fatorial de um número? É o produto dos números até chegar na unidade. No caso aqui, a gente tem o resultado 6 para o 3 aqui. Então, é 3 vezes o 3 menos 1 é 2, tá? Então, 3 vezes 2, que dá 6, e 6, obviamente, vezes 1 é 6. Outro exemplo, 4 aqui, ó. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, o 1 é a unidade, certo? Então, vamos lá. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2 dá 24, e 24, obviamente, vezes 1 é 24. E assim vai com todos os outros números. Ótimo, então a gente já sabe como fazer o cálculo, né? Mas como jogar isso aqui lá para o nosso algoritmo de maneira inteligente que o algoritmo vai processar esse cálculo para nós? Bom, a gente não vai tentar fazer, pega o número informado, faz ele vezes ele menos 1, né, que vai dar, por exemplo, 4 menos 1 vai dar 3, isso aqui vai dar 12, que multiplicado por 2, vai dar muitas linhas de código. Então a gente já pode perceber que existe uma estrutura de repetição que vai fazer a multiplicação aqui, né, pelo menos 4 vezes. Se o número informado é 4, a gente vai ter uma estrutura de repetição que vai multiplicar ele menos ele, né, até chegar na unidade 4 vezes. Então a gente tem uma estrutura de repetição. E se a gente sabe o quanto essa estrutura vai repetir, por exemplo, se é o 4, ele vai repetir 4 vezes. Então é óbvio que a estrutura a ser utilizado de repetição é o para, né? Que na programação se chama for, né? Então, nesse sentido, o for, a estrutura de repetição for, ela é utilizada quando você sabe a quantidade de vezes que você vai repetir, ok? Então, sabendo disso, agora sim a gente vai lá para o nosso programinha de fluxograma, ok? Aonde a gente vai fazer esse algoritmo. E a primeira coisa a fazer, pessoal, é declarar variáveis. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse aqui em variáveis, esse símbolo é onde você declara as variáveis. Então, clicando nele duas vezes aqui, ó, abre essa janelinha onde você vai declarar as variáveis. As variáveis, como eles pertencem aos números, ao conjunto de números naturais, a gente vai definir como inteiro, tá? E o primeiro aqui é o n, né? Porque a gente vai estar representando um número a calcular o fatorial dele por n. Então, n é o primeiro, vírgula. Eu vou criar aqui uma outra variável chamada i,
que vocês vão saber daqui a pouquinho, que i vai guardar o número inicial da nossa estrutura de repetição. Então, i, aí depois eu vou colocar vírgula, e o próximo aqui, pessoal, é a variável resultado, que vai guardar o resultado do fatoral do número que a gente vai informar, beleza? Então, temos aí n, i e resultado como sendo as variáveis a serem declaradas. Então, acabei de declarar aqui, ó, inteiro, n, i e resultado. Bom, outra coisa que a gente vai fazer também é atribuir ao resultado, através aqui, ó, desse símbolo que faz a atribuição de um valor a uma variável, certo? Já fazer o resultado ser igual a 1, certo? Eu vou fazer isso porque a estrutura de repetição, voltando aqui, ó, eu vou fazer de trás para frente, tá, gente? Que você pode multiplicar da esquerda para a direita, como pode fazer também decrescente do valor unitário, né, para a direita, para a esquerda, no caso, né? Então, você pode multiplicar daqui para lá, como daqui para lá, que vai dar a mesma coisa, vai dar o 720 aqui. Então, eu vou fazer do 1, 2, 3, tá? Do 1 até o 6 aqui, ok? Então, ele já vale 1 para poder fazer essa multiplicação a partir do 1 até o número que a gente informou. Bom, basicamente, agora eu vou colocar aqui no símbolo de escrever, a gente vai colocar frase para o usuário digitar o número que ele quer que calcule o fatorial desse número. Então, eu vou colocar aqui a frase, digite um número inteiro para calcular o seu fatorial. Beleza? Digitei aqui, dá um OK. Então, ó, digite um número inteiro para calcular o seu fatorial. Bom, obviamente, depois que você digita, né, para que o teclado fique liberado para você digitar alguma coisa, você tem que colocar o símbolo de ler, né, para que o que você digite seja guardado na variável n. Vou dar um OK aqui. Então, agora nós temos o número digitado por você no teclado. E aí a gente vai para a estrutura de repetição. Então, está aqui, ó, ciclos de repetição. O símbolo que faz isso aqui, ó, está aqui o símbolo, né, para. Então, coloquei aqui o símbolo que faz a estrutura de repetição uma determinada quantidade de vezes. Clica no para, né, no símbolo de para, e aí ele te dá aqui os parâmetros para você fazer ele funcionar. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar a variável i, que a gente declarou anteriormente, né, que é ela que vai guardar o valor inicial até chegar no valor final. Então, aqui, ó, o valor inicial que ela vai rodar, certo? É o i, ok? E aqui o valor final que ela vai rodar é o valor que está guardado em n, ok? Então, a gente tem lá a variável n, coloca aqui n, ele vai rodar até o valor que você digitou. Então, se você digitou 4, ele vai rodar do 1 ao 4, ok? E ele vai fazer isso crescente, lembra que a gente vai fazer de trás para frente? 1, 2, 3, 4. Então, vou dar um OK aqui, e ele vai incrementar isso, né, de 1 em 1. Então, vou dar OK aqui, nós temos essa configuração feita. E o que ele vai fazer em cada estrutura de repetição? Então, a gente vai colocar aqui, ó, vamos fazer aqui no atribuir. Nós vamos atribuir a variável resultado. Então, resultado vai receber ele mesmo vezes i. Ele vai ser multiplicado pelo valor que está em i. Então, i na primeira estrutura, na primeira repetição, no primeiro looping, vale 1. E aí ele vai incrementar para mais 1, né? Aí na segunda ele vai valer 2. E aí isso ele vai fazer até chegar no número que a gente definiu, tá? Então vou dar um OK. E aí nós temos, ó, resultado recebe resultado vezes i, que é o valor que está incrementando aqui, tá? 1, 2, 3, 4, até chegar no valor que você escolheu. Após ele fazer toda essa interação aqui, até o número que você pediu para calcular o fatorial, aí o resultado vai estar com o resultado que a gente pediu. E aí é só mostrar o resultado, gente. Então, aqui no símbolo de escrever, a gente coloca, né? Vou clicar 2 vezes aqui, a interação que a gente quer. Então, eu vou pedir para ele escrever n, certo? Que é o número que você pediu para calcular o fatorial. Vou colocar esse n, vou concatenar com o e comercial aqui, ó, com o símbolo, então é espaço entre aspas, o símbolo de exclamação, para ele mostrar o número com exclamação, né? Que daí a gente está pedindo o fatorial dele. Espaço igual, para mostrar o sinal de igual lá, né? Espaço entre aspas, e aí a gente separa aqui, espaço e comercial, e aí você coloca o resultado. Prontinho, pessoal. Feito isso, vou dar um OK aqui. Nós temos o nosso programa que calcula o fatorial de um número. Beleza? Eu vou colocar aqui na disposição de layout variáveis com console, certo? Então, nós temos o fluxograma aqui do lado, vou dar uma minimizada para ver ele inteiro, e aí a gente vai rodar esse programa.
E eu vou executar aqui, pessoal, esse programa por partes, tá? Porque esse botãozinho aqui, ó, ele executa direto, faz as interações rapidinho aqui 4 vezes, e aí dá o resultado. E aí a gente não vai perceber como é que o nosso fluxograma está funcionando, tá? Então eu vou apertar esse botãozinho aqui, que faz as passagens aqui pelos itens, né, pelos símbolos, de passo a passo, tá? Então eu vou clicar aqui, mais uma vez, porque ele está passando aqui pelo início, aí mais uma vez ele vai chegar aqui onde as variáveis serão declaradas. Então, cliquei aqui, olha lá, chegou nelas, então, mais um clique. Pronto, ele criou as variáveis n, que é o número que você vai informar para calcular o fatorial. O i, esse i aqui é a variável que vai ter o número inicial até chegar nesse número aqui. E o resultado, né, que vai guardar o resultado do fatorial do número informado. Beleza, foi declarado. Então, no próximo passo, a variável resultado recebe 1. Então, executa aqui, a variável resultado recebe 1. Próximo passo é escrever a mensagem para o usuário, para ele digitar o número. Então, clicando, ó, ele mostra a mensagem, digite o número inteiro para calcular o seu fatorial. Beleza, aí eu vou informar aqui, vou dar um passo para ele liberar o programa aqui, e eu vou calcular aqui vou digitar o 4, tá? Então ele vai rodar aqui na nossa estrutura de repetição 4 vezes. Vou dar um Enter aqui, ó. Beleza, então cheguei aqui, tá? Podemos observar que a variável n está com o número informado, que a gente quer calcular o fatorial. O i, né, ele vai receber 1, porque a partir do momento que a gente rodar aqui, ó, a nossa estrutura de repetição, o i vai receber 1, que é o número inicial até chegar em n, que é o 4 que a gente digitou ali, certo? Então, eu vou dar um executar aqui, ó. Pronto, ele está na nossa primeira repetição, e então já vale 1, certo? I vale 1, e resultado vale 1. Beleza, então agora a gente vai nessa primeira repetição aqui, a gente vai guardar em resultado a multiplicação dele, que vale 1, por i. Então, é 1 vezes o 1. Então, ao executar aqui, ó, podemos observar que 1 vezes 1 é 1, né? Continua na mesma aqui. Só que agora, o i, ele vai passar pela segunda repetição, ele automaticamente é incrementado para mais 1. Então, agora, i, ao chegar na segunda repetição, vou mostrar aqui, ó, estou na segunda repetição, i agora vale 2, certo? Então, ao executar aqui, o resultado valia 1. Agora ele vai ser multiplicado por 2, que vai dar 2 aqui. Então, executando, agora o resultado vale 2. Agora eu estou na terceira repetição do i, então quando eu executar aqui, ó, i agora vale 3. Estou na terceira repetição. E aí eu vou multiplicar 2 por 3, ok? Que vai dar 6. Então, tá lá, ó, resultado agora vale 6. Estou na quarta repetição, quarta e última repetição. Então, vamos lá. O i agora vale 4, certo? E então, 6 vezes 4, vamos executar aqui, ó, 24, beleza? E, né, na quarta repetição aqui, eu vou ter o 24 como sendo o resultado, tá? Ele não repete mais, tá? Por quê? Ele viu que já chegou ao 4 e aí ele sai fora do laço. Ele não tem mais o porquê repetir, certo? Ele já repetiu as 4 vezes, porque ele tinha que repetir do 1 ao 4. Então, 24 é o nosso resultado, é o fatorial do número 4, ok? Então, saindo do laço, ele vem para cá, aonde a gente emite o resultado, né? Na variável resultado, nós temos o 24, que é o resultado do fatorial do número 4, ok? Então, dando a execução aqui, ó, ele mostra ali, ó, o fatorial de 4, né? 4 fatorial é 24. Beleza, pessoal? Então, calculando aqui, ó, mais uma vez, então, vou dar um stop aqui, vou limpar aqui, e vou executar mais uma vez, só que dessa vez direto, para a gente não passar por tantas etapas assim. Então, clicando aqui, ele pede o número, eu vou calcular aqui o 10, por exemplo, tá? Vou dar um executar aqui, ó. Prontinho, lá. O fatorial de 10, né? 10 fatorial é esse número gigantesco aqui, ó, tá? Então, se a gente for aqui, ó, tá batendo o mesmo número, tá vendo? Então, o número fatoral de 10, né, ó, 3.628.800. Espero que vocês tenham gostado desse exercício. É um exercício bastante utilizado aí, né, calcular o fatoral de um número em algoritmo. Então, pessoal, exercício feito. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações para receber o próximo vídeo de exercício aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Valeu!